As maiores e as menores coisas do universo parecem não falar a mesma língua. A teoria da relatividade de Einstein, na qual a gravidade nada mais é do que a curvatura do espaço-tempo, se aplica incrivelmente bem ao mundo que conseguimos ver com os nossos olhos: planetas, estrelas e aglomerados de galáxias. Já a teoria quântica, por outro lado, governa as menores partículas do cosmos. As duas teorias sempre pareceram estar em contradição entre si, e a tentativa de conciliação falhou por mais de um século. A ideia predominante até agora é de que a teoria da gravidade de Einstein deveria ser modificada ou quantizada para se enquadrar na teoria quântica. Esta é a abordagem das duas principais candidatas a uma teoria quântica da gravidade: a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop. Mas agora, uma nova teoria desenvolvida pelo professor Jonathan Oppenheim, da Universidade College London, acaba de ser apresentada num artigo da Physical Review X e desafia esse consenso ao adotar uma abordagem alternativa que sugere que o espaço-tempo pode ser clássico, isto é, não governado por sistemas quânticos. Em vez de modificar o espaço-tempo, a teoria apelidada de teoria pós-quântica da gravidade clássica modifica a teoria quântica e prevê uma quebra intrínseca na previsibilidade, que é mediada pelo próprio espaço-tempo. Em outras palavras, isso resultaria em flutuações aleatórias e violentas no espaço-tempo, que são maiores do que o previsto na teoria quântica, tornando o peso aparente dos objetos imprevisível, se medido com precisão suficiente. Um segundo artigo, publicado simultaneamente na Nature Communications, analisa algumas das consequências da teoria e propõe uma experiência para testá-la: medir uma massa com muita precisão para ver se seu peso parece flutuar ao longo do tempo. Nos últimos 5 anos, o grupo de investigação da Universidade College London tem testado a teoria e explorado as suas consequências. A teoria quântica e a teoria da relatividade geral de Einstein são matematicamente incompatíveis entre si. Por isso é importante compreender como esta contradição é resolvida. Deve o espaço-tempo ser quantizado ou deveríamos modificar a teoria quântica, ou é algo completamente diferente? Agora que temos uma teoria fundamental consistente em que o espaço-tempo não é quantizado, ninguém sabe, disse o professor Oppenheim. Esta descoberta desafia nossa compreensão da natureza fundamental da gravidade, mas também oferece caminhos para sondar sua natureza quântica potencial. Mostramos que se o espaço-tempo não tem uma natureza quântica, então deve haver flutuações aleatórias na curvatura do espaço-tempo que tem uma assinatura particular que pode ser verificada experimentalmente. Tanto na gravidade quântica quanto na gravidade clássica, o espaço-tempo deve estar passando por flutuações violentas e aleatórias ao nosso redor, mas em uma escala que ainda não fomos capazes de detectar. Mas se o espaço-tempo é clássico, as flutuações têm que ser maiores do que uma certa escala, e esta escala pode ser determinada por outro experimento, onde testamos por quanto tempo podemos colocar um átomo pesado em superposição em 2 lugares diferentes, afirma o coautor Zach Wheeler Davis.
Outra coautora, Bárbara Soda, afirma que como a gravidade se manifesta através da curvatura do espaço e do tempo, podemos pensar na questão em termos de se a taxa em qual o tempo flui tem uma natureza quântica ou natureza clássica. E testar isso é quase tão simples quanto testar se o peso de uma massa é constante ou parece flutuar de uma maneira específica. Carlo Sparaciari, também coautor, afirma que, embora o conceito experimental seja simples, a pesagem do objeto precisa ser realizada com extrema precisão. O que acho interessante é que, partindo de suposições muito gerais, podemos provar uma relação clara entre duas quantidades mensuráveis: a escala das flutuações do espaço-tempo e por quanto tempo objetos como átomos ou maçãs podem ser colocados em superposição quântica de dois locais diferentes. Podemos então determinar essas duas quantidades experimentalmente, conclui. Wheeler Davis acrescentou que deve existir uma inter-relação delicada se partículas quânticas como os átomos forem capazes de dobrar o espaço-tempo clássico. Deve haver uma compensação fundamental entre a natureza ondulatória dos átomos e o tamanho das flutuações aleatórias no espaço-tempo. A proposta de testar se o espaço-tempo é clássico, procurando flutuações aleatórias na massa, é complementar a outra proposta experimental que visa verificar a natureza quântica do espaço-tempo, procurando algo chamado emaranhamento mediado gravitacionalmente. A teoria pós-quântica tem implicações além da gravidade. O problemático postulado de medição da teoria quântica deixa de ser necessário, já que as superposições quânticas necessariamente se localizam através de sua interação com o espaço-tempo clássico. A teoria também resolve outro desafio enfrentado há tempos pelos cientistas: o problema da informação do buraco negro. De acordo com a teoria quântica padrão, um objeto que entra em um buraco negro deveria ser irradiado de volta de alguma forma, pois a informação não pode ser destruída. Mas isso viola a relatividade geral, que diz que você nunca pode saber sobre objetos que cruzam o horizonte de eventos do buraco negro. A nova teoria permite que a informação seja destruída devido a uma quebra fundamental na previsibilidade. Fantástico, não? Estaremos realmente próximos da teoria de tudo? Vamos aguardar. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.